E eu te faço uma pergunta. Você pensa no futuro? Deixa eu refazer essa pergunta. Você pensa no seu futuro financeiro e como ele será? Está contando com a aposentadoria pelo INSS, mas será que é seguro contar com ela? Afinal, existem várias modalidades de investimentos, uma delas é a previdência privada. Será que é um bom caminho apostar nessa aposentadoria particular? Seria um tipo de renda extra? O assunto envolve estudo e, portanto, precisamos de uma consultora especializada. Por isso eu recebo hoje a consultora de finanças, Audrey Barnesch. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos que estão acompanhando. E é um prazer poder informar, a nossa comunidade quais os melhores caminhos para você ter paz financeira. Eu sempre falo, o dinheiro é para nos trazer paz. E não incomodação. Exatamente. Audrey, vamos começar do zero. O que é a previdência privada? A previdência privada ela é uma previdência complementar, é algo realmente que vai complementar a renda futura da pessoa, de uma família talvez, mas ela é feita individualmente. Então você faz algo pensando realmente no seu futuro. Você começou introduzindo, falando do INSS, de fato nós não sabemos se vai ser suficiente, porque obviamente tem menos pessoas hoje trabalhando. Eu gosto de fazer a conta seguinte, minha avó, ela tinha 12 filhos, então pensa, 12 filhos trabalhando, se fosse para comparar, para sustentar a minha avó e o meu avô. A minha mãe, ela já teve 2 filhos, já são só 2 trabalhando para sustentar o pai e a mãe. Eu estou com um filho, uma pessoa para sustentar 2. Então, é assim que a gente... Como vai sustentar o sistema todo, Exatamente, né? É assim que a gente explica, é assim que eu gosto de explicar por que talvez essa previdência do INSS, ela não seja tão eficaz lá na frente, talvez não seja suficiente. Muitos dos nossos idosos hoje que dependem de aposentadoria do INSS já tiveram que diminuir o seu padrão de vida ou continuar trabalhando. Audrey, a gente tem aquele entendimento, vou trabalhar, aquela porcentagem vai ser retirada todo mês do meu salário e eu vou garantir uma aposentadoria pelo INSS, que é a mais comum aqui no Brasil. E aí eu garanto ali alguns anos com um salário mínimo, mais o teto, enfim. Na previdência privada, como é a nossa contribuição e por quanto tempo ela nos garante um valor, um retorno, uma segurança? É importante observar cada pessoa, porque eu gosto de falar assim que as finanças elas são personalizadas e é tipo uma alfaiataria. A gente sabe quando a roupa de alfaiataria é ou não é, Porque a de alfaiataria ela veste como uma luva. E a previdência privada ela é assim. Então depende da idade, depende do padrão de vida que essa pessoa deseja ter lá na frente. Para algumas pessoas não é apenas um sustento extra, é também uma possibilidade para quem já tem mais recursos, para quem tem mais bens. Às vezes fala, eu não preciso da Previdência. Ela é um instrumento financeiro para diminuir o imposto de renda hoje, inclusive. Agora, para quem, poxa, eu dependo de um salário, quando eu terminar, quando eu estiver lá na minha... que eu quero curtir meus netos, esse salário será suficiente? Então, você pode fazer um plano de previdência de acordo com a renda que você quer ter lá na frente. Esse seria o melhor cenário. Eu quero ter uma renda de 2.000 complementar ao que eu já tenho. Eu quero ter uma renda de 3.000, eu quero ter uma renda de 5.000. E aí é feito o cálculo de quanto você precisa contribuir hoje. É possível você iniciar a Previdência hoje a partir de R$100. Então é possível começar com pouco e você ir progredindo ao longo dos anos. É possível, na verdade é possível com R$50, Quando vai fazer muitas vezes, as pessoas me perguntam, eu já vou até entrar nisso. Porque é uma forma de renda extra, De guardar aquele dinheirinho. Exato, mas precisa ser um recurso que você vai usar lá na frente. É para o seu eu do futuro, não é para agora. Muitas pessoas, elas acabam fazendo uma previdência e numa emergência, vai lá e tira aquilo. E aí é penalizado, porque o imposto de renda, se você sair antes de 10 anos, é muito superior. Então, ele tem uma escala, decrescente do imposto. É para ficar guardadinho lá de 10 anos, vai valer muito a pena. Mas se você retirar antes, você vai dizer assim, foi um investimento ruim. É que há 5 anos atrás, 8 anos atrás, não muito tempo, as previdências que existiam realmente, elas eram uma reserva financeira
e que a gente não tinha muito conhecimento. Vamos falar a verdade, não tinha muito concorrente. É verdade. Então, às vezes, só tinha aquela que oferecia no banco e às vezes até a questão da taxa de administração de uma previdência, se ela for muito alta, ela fica inviável. Então, nós precisamos olhar que previdência é, quanto que é o custo dessa taxa de administração e pensar no longo prazo. E pensar em você só ir aportando mês a mês ou fazer um aporte grandão no final do ano, lá em dezembro. Recebeu o 13º, bonificação, não contribuiu o ano inteiro, mas você pode fazer um aporte único, isso também é possível. A gente está falando aqui de dinheiro, tem um público diversificado nos acompanhando, de todas as idades. É mito ou verdade de que existe uma regra, a gente precisa começar a investir desde cedo? Quem está aí com mais de 40 anos, com 50 anos, ainda dá tempo de ter uma previdência privada ou um outro tipo de investimento? Dá tempo. Agora é importante a gente frisar algo. Se você tem 40 anos, então assim, até os 65, a gente fala de, eu quero me aposentar. Aposentar não é você parar de trabalhar, mas eu falo parar de trabalhar por dinheiro, né? Fazer ele render pra gente. Então você pode contribuir com 40, com 50, até quem tem 60, porque guardar um dinheirinho é muito importante pensar no seu futuro. Hoje estamos vivendo mais, quem tem 60, se for aos 80, 90... Vai garantir uma renda extra aos 80, aos 90. Mas pensar em retirar só lá na frente. A Previdência, ela tem alguns benefícios que ela não tem o tal come cotas. O que é isso? Não tira o imposto na metade do... sabe, a cada 6 meses. Então isso faz com que os juros compostos acabam fazendo com que renda muito mais. Agora é importante primeiro montar uma reserva de segurança. Talvez eu gostaria de frisar isso. Se você vai fazer uma previdência privada, mas não tem uma reserva de segurança e corre o risco o erro, né? de eu fazer uma previdência e, poxa, se eu sofrer se eu tiver um aperto, eu vou lá e mexo, então não faça. Começa montando uma reserva de segurança e depois eu falo assim, enche primeiro um pote, depois nós vamos para o pote lá do teu futuro, pensando numa previdência e você ter mais paz financeira. Audrey, antes da gente encerrar, você falou aí de investimento para quem tem filhos. É uma boa previdência privada? É uma excelente oportunidade. Eu abri uma conta, meu filho tem uma previdência e meu pai contribui. Então os avós podem, né, dar presentes na previdência. Mas tem um detalhe, por isso que eu falo que cada caso é um caso. Talvez seja mais importante para algumas pessoas, porque o tempo é muito importante. Quando a criança é criança, o que vai garantir uma boa rentabilidade não é o retorno imediato, mas é a constância e o tempo de aportes, investimentos. Então, se você vai começar hoje, às vezes o filho já é maior, já tem 10 anos, já tem 8, faça uma previdência que você sabe que é para o seu filho, mas faça no seu nome e coloque ele como beneficiário, porque obviamente ele é de menor. Então, caso aconteça algo, é muito importante que ele tenha esse recurso como benefício depois. E aí, algumas previdências têm até seguro de vida embutido. Se você faz só no nome do filho, acaba não tendo essa, que é uma vantagem em muitos casos. Claro. Então, é importante pesquisar um pouquinho, né? Não aceitar a primeira proposta e pensar no que eu falei. Eu vou montar primeiro a minha reserva e daí depois, então, eu vou começar a contribuir para ter uma renda complementar ao longo do tempo. Dica valiosa, Audrey. Obrigada pelas informações. Sempre bom conversar com você. Bem esclarecedor. Ficou bem claro, então, previdência privada é uma boa, mas tem que ir atrás de informação para fazer o melhor investimento, né, Audrey? Exatamente. Obrigada pela presença aqui no Ver Mais. Obrigada.